Fala, investidores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Neto Invest. Neste vídeo, vamos falar sobre dividendos de empresas estatais e se compensam a assumir esse risco para ter um prêmio de risco maior, seja em dividendos, bem como em valorização desses ativos. Porque em determinadas situações ocorrem bons pontos de entrada, principalmente para as estatais. Antes disso, se você for novo aqui no canal e quiser acompanhar a minha trajetória para investimentos, além dos demais conteúdos diários aqui no canal, já peço a sua inscrição. Vamos lá, estou aqui num artigo feito pelo Daniel Nigri, do canal Dica de Hoje. Canal excelente, para quem ainda não segue. Tem um canal aqui no YouTube. E preparou esse artigo sobre dividendos de empresas estatais compensam o risco do governo. Bem, iremos ver que em determinadas situações faz sentido assumir determinado risco e investir em empresas estatais. Bem, o ponto crucial aqui desse artigo é que os ciclos de mercado, como iremos ver nos gráficos mencionados nesse artigo, gera grandes oportunidades, principalmente para colher tanto valorização, bem como dividendos de empresas estatais em comparação com as empresas privadas que também iremos ver neste vídeo, e que compensa esse risco das intervenções do governo. Bem, como será citado algumas ações nesse vídeo, algumas considerações, foi considerada uma empresa que tem um controle estatal com mais de 50% das ações, empresas que o Estado possui muitas cadeiras no Conselho de Administração, por exemplo, no caso da Taesa, que tem dois acionistas controladores, a CEMIG e a EasyCetep, também como eles vão a seguir. Uma pergunta bastante frequente: por que ações de empresas estatais são, em geral, mais baratas do que comparadas com seus pares privados? Bem, resumidamente, temos dois tópicos principais: ineficiência no custos e despesas e desalinhamento com o interesse dos seus acionistas. Para quem acompanha o Banco do Brasil há mais tempo, viu 2015 e 2016 o banco sofrer bruscamente na sua rentabilidade. O ROI do Banco do Brasil caiu fortemente nesses anos, principalmente aqui em 2015 e em 2016. O banco até então tinha uma rentabilidade absurda e sofreu bastante devido à ingerência do governo. Porém, em alguns pontos, abre uma janela de oportunidade muito grande nesse tipo de ação. Como, por exemplo, iremos ver, vésperas de eleição, sempre ocorrem grandes volatilidades, principalmente em estatais, ou o que aconteceu na Sanepar ou empresas de energia elétrica, quando o controlador de uma empresa estatal pode pedir o reajuste da água ou da luz e isso não seja repassado aos clientes. Como algumas vezes ocorre, o congelamento do reajuste tarifário, que veio a acontecer na Sanepar, mas já ocorreram 2 reajustes, então até então tudo bem para a Sanepar. Há muito ruído também em estatais que também podem abrir uma boa janela de compra. Bem, historicamente também ocorre um ciclo de mercado nas empresas estatais. Basicamente, esse ciclo de mercado funciona assim: o mercado acredita que em um determinado governo que seja contra a economia livre, e então as ações de todas as empresas estatais caem, além do que deveriam, e muitas vezes os lucros dessa companhia caem, porém pouco, bem menos do que a queda das suas ações. Mas, em contrapartida, também ocorre um ciclo de alta dessas ações, quando ocorre um determinado governo, um presidente que fala que é a favor da economia, e falam bastante sobre rumores de privatização e de mais eficiência nessas empresas estatais, então essas ações sobem mais do que deveriam. Aqui temos dois exemplos claros: os últimos 2 ciclos positivos de alta em empresas estatais foram em 2016, fim do governo Dilma, e em 2019, após as eleições que elegeram o Jair Bolsonaro. Consequentemente, vimos muitas empresas subindo, principalmente aqui no final de 2018. Várias estatais subiram bastante, do final de 2018 até o que vimos em 2020. E ao meu ver, muitas dessas subidas foram bastante exageradas. Principalmente quem chegou a ver ações do Banco do Brasil aqui sendo cotadas aos 55, 56 reais. Então estava extremamente exagerado o preço das estatais. Banco do Brasil a mais de 50 reais pagava um yield ínfimo de 3, 4% de dividend yield, que era bastante baixo, principalmente comparado a outros bancos privados. Então estava totalmente irracional os preços de algumas estatais, como vimos em 2019 e em 2020. Com isso, temos um comparativo aqui: dividendos de empresas estatais versus empresas privadas. Aqui foram consideradas diversas empresas, selecionada
por Daniel Nigri, do Dica de hoje. Temos várias estatais, Copasa, Sanepar, Sabesp, vários bancos estatais, elétricas, Cemig e Copel, e algumas empresas privadas, bancões privados, elétricas privadas, entre outros. Observação: Banco ABC, para quem não sabe, é estatal, porém o controlador do Banco ABC é o governo árabe. Outro ponto: a Taesa também é estatal, porque 35% das ações ordinárias da Taesa estão na mão da Cemig, que é estatal. E a outra parcela, em torno de 20%, está na ISA-CETEP, que a controladora da ISA-CETEP é a estatal colombiana. Então, para quem não sabe, investe na Taesa, seus dois controladores são duas empresas estatais. Bem, e nesse gráfico temos a média dos dividendos dessas empresas estatais e empresas privadas. Nessa parte aqui em laranja, temos a parte do dividendo yield médio dessas estatais e a parte aqui em cinza dessas empresas privadas acima, elétricas, bancões em geral. E note que em determinados períodos, o dividend yield médio das estatais superou em larga escala comparado com empresas privadas. Perceba que em 2019, basicamente, o prêmio aqui da remuneração ao acionista das empresas privadas versus estatais não foi tão relevante assim. Mas veja o que está acontecendo agora em 2021. Há um prêmio bem maior para quem está assumindo esse risco de investir em empresas estatais e está sendo bem remunerado na questão de dividendos comparado com empresas privadas. Com isso, nessa imagem acima, ficou claro que todos os anos as empresas estatais pagaram, em média, yields maiores do que empresas privadas, salvo poucos anos onde vimos que, em particular 2019 e 2020, não estava tão interessante assim de investir em empresas estatais. Então, com isso, os riscos das empresas estatais são precificados pelo mercado e quem ganha mais dividendos é o acionista que aceita correr esses riscos. Em particular, hoje estou assumindo correr esse risco comprando ações do Banco Brasil, porque, ao meu ver, estão muito descontadas e que possivelmente continuará pagando bons dividendos, principalmente a essas cotações de compra. No entanto, não são todos os momentos que vale a pena investir em empresas estatais, porque, como vimos naquele gráfico, em alguns momentos essa diferença está tão pequena que o mercado está precificando uma grande eficiência dessas companhias no futuro, que em geral não acontece então, como sabemos. Dessa forma, temos outro gráfico aqui, que é justamente a diferença do yield médio da estatal menos o da privada. Então temos aqui a diferença desse yield estatais menos privadas, que é justamente aquele gráfico anterior, e subtrai o maior do menor. No caso, yield médio da estatal menos yield médio das empresas privadas mencionadas acima. Então perceba que justamente nesses pontos, onde essa diferença foi maior, foram bons pontos de compra para comprar empresas estatais, porque em geral estavam bem descontadas comparado aos pares privados, seja na relação risco-retorno, possível valorização, bem como receber um dividend yield superior em relação às empresas privadas. Dessa forma, como muitas pessoas perguntam, será que vale a pena investir em empresas estatais? Como mencionei no começo do vídeo, vai depender do preço da ação. Isso aí vai ser fator fundamental. Bem, os dados utilizados aqui mostram que, em média, nos últimos 10 anos, as empresas estatais pagaram 5,84% ao ano de dividendo, enquanto as empresas privadas pagaram 4,15%. Uma diferença de quase 1,7% ao ano. Lembrando que não foram todas as empresas privadas e nem estatais, apenas aquelas empresas que mencionamos no início. Bancões e elétricas, como já conhecemos, sejam privadas ou estatais. Outro ponto que estamos mencionando aqui, visto no gráfico anterior, é que atualmente há uma discrepância grande no yield entre as empresas estatais e privadas. E está tão forte quanto ocorreu no final de 2015 e em 2017. Que também foram bons pontos de compra, principalmente para empresas estatais. Ou seja, antes dos dois grandes ciclos de altas das estatais, um deles que se iniciou após o impeachment da Dilma no início de 2016 e outro que iniciou após a eleição de Jair Bolsonaro em 2018. Então, como já mencionamos aqui em algumas companhias, no final de 2018 e em 2019, várias estatais tiveram grande valorização. Em particular, eu mencionei aqui Banco do Brasil. Também podemos olhar no caso da Eletrobras, que em 2018 tinha cotações daqui na casa dos 15 a 20 reais. E depois de 2018 teve uma alta extremamente expressiva de mais de 100%,
e chegou a atingir um pico aqui de 160% de rentabilidade em apenas um ano. Então perceba que as estatais aqui surfaram uma onda forte em 2019 e em 2020. Não só na Eletrobras e no Banco do Brasil, mas se vocês observarem outras empresas, também aqui no caso da Sanepar, estava aqui aos R$ 2, R$ 3 antes do desdobramento das ações e subiu forte, mais de 100% também, dessa parte de 2018 até 2009, até 2019 e até 2020. Então, Daniel Nigro encerra aqui esse artigo. O profissional se prepara e se posiciona antes. O amador tenta seguir depois que acontece. Então, sempre acabamos alertando aqui. Boas empresas descontadas que possivelmente pagarão bons dividendos. Por quê? Para tentar antecipar essa possível alta que possa ocorrer nessas empresas estatais. Quando o Banco do Brasil voltar aos 40, 45, 50 reais, não adianta querer comprar para receber uma remuneração mínima de 3, 4% de dividend yield, porque não irá compensar. Então, comprando uma boa empresa lucrativa, com resultados sólidos, com política de dividendos interessante, atuando em um setor perene, que possivelmente essa empresa, as que mencionamos aqui, continuará existindo durante 5, 10, 20 anos, já que o foco daqui no canal é investir em boas empresas pagadoras de dividendos para colher bons frutos no futuro. Então, no mínimo, essa empresa tem que continuar existindo e pagando dividendos. Então, antecipar uma possível alta nessas boas empresas vai trazer uma boa rentabilidade via valorização das suas ações, porque, como eu sempre menciono aqui no canal, preço é fundamental. Para quem comprou o Banco do Brasil aos 50 reais, um lote de ações do Banco do Brasil custava 5 mil reais, sendo que um lote de ações do Banco do Brasil hoje custa 3 mil reais. O que é que significa? Com os mesmos 5 mil reais, dividido por 30, ele consegue comprar hoje 166 ações, ao invés de 100 ações quando as ações do Banco do Brasil estavam cotadas aos 50 reais. Consequentemente, se ele detém 66% a mais de ações de quem comprou Banco do Brasil aos 50 reais, ele irá receber uma renda passiva 66% superior de quem comprou aos 50 reais. Quem detém um número maior de ações, e como o dividendo é pago em função da quantidade de ações possuídas e não do valor aplicado, ele tende a receber um dividendo maior. Dessa forma, sigo firme comprando ações do Banco do Brasil, da BB Seguridade, e também comprei bastante ações da Copasa. Então tenho aí 3 estatais em carteira e também, se considerar a Taesa, a minha 4ª estatal em carteira. São boas empresas com resultados sólidos e historicamente pagaram bons dividendos. E com cotações interessantes, sigo firme comprando, porque a relação risco-retorno está muito interessante para uma possível apreciação das ações, bem como bons dividendos futuros. E bem, pessoal, por isso era isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei e se inscreva aqui no canal para acompanhar mais vídeos diários sobre investimentos. Então até o próximo vídeo e forte abraço.